suspects body, but ISIS has the latest direct threat designated. Y la próxima día de la juventud. Destroying the statue. Olá Gabriel, tudo bem? Olá Miguel, tudo bem? Tudo impecável. Então hoje vamos ter aqui uma pequena maratona que eu vou tentar apressar, mas sem que, como no último episódio, tu cortes nenhuma das tuas falas, por favor. Que eu gosto delas. É para isso que eu estou aqui, para os ouvir. E então, vamos começar já com uma coisa que tu me enviaste, que eu fartei-me de rir. Fartei-me de rir. É hilariante. E é um ministrado que é feito há 9 anos, diz, de curso intensivo de comunicação telepática animal. Eu não consigo dizer isto sem estar o tempo todo a rir. O conteúdo programático envolve coisas como comunicação telepática animal, o que é, por que usar e como, lidar com os mitos, não ser espiritual o suficiente ou ter a cabeça demasiado ocupada para poder comunicar com animais, não ser capaz, ser muito difícil comunicar com o próprio animal. Qual é o tipo de clarividência? Qual é o teu tipo de clarividência? Exatamente. Não sabes? Body scanning, sei lá, há montes de coisas aqui engraçadas. E depois, sobre a formadora, Eva Petz é uma comunicadora telepática animal, leitora de aura em humanos, mestre iniciada há 23 anos e professora de Reiki e Reiki animal, terapeuta holística com diferentes técnicas e terapias como cristaloterapia, aromoterapia e florais para animais. Ela tem tudo. Ela tem tudo. Toca em tudo. Tudo. E tem aqui uma cena enorme e nós devemos estar mais atentos a isto. Enfim, é hilariante porque realmente nestas coisas da nossa vida, de como nós dois nos desenvolvemos e falamos neste podcast, falamos muito de religião e falamos muito das 3 religiões, ou até falamos de mais se for preciso, mas não falamos falamos raramente destes espiritualismos bacocos e muitas vezes enganadores, estão a tentar vender sempre qualquer coisa, né? Este tipo está a tentar vender um curso e depois vende também as suas mesinhas e os seus cristais e como é que dizia aqui estas coisas que é hilariante, que é a cena que tem imenso dinheiro envolvido, que é aqueles óleozinhos que os gajos vendem. Sim, aromaterapia. Aromaterapias mas acima de tudo era aí, eu vou mesmo chegar lá porque agora quero, que é os florais. Os florais. Para animais, neste caso. Para animais. Mas certeza que se for para humanos ela também vende. Não tenho dúvidas sobre isso. Enfim, muito engraçado. Miguel, eu adorava tirar este curso. Juro-te, eu estou a falar muito francamente. Eu adorava fazer este curso. Adorava. Porque isto, a pessoa devia vir bem disposta disto, estás a ver? É uma coisa tão absurda, tão disparatada, e tu veres alguém sério a falar sobre isto, deve ser hilariante. De facto, se tu fores lá com esse espírito, isto deve ser hilariante. Adorava mesmo tirar este curso. Levava a minha cadelinha, juro-te. Fantástico. O meu gato, por exemplo, é muito fácil comunicar telepaticamente com ele. O meu gato tenho fome. Dá-me de comer. É fácil. Não, só acho que eu tenho uma cadela que é completamente insana. E é muito. Eu acho que teria sido. Se eu não perdesse 2 dias da minha vida com isto, eu metia lá a minha cadela só para ver ela a comunicar telepaticamente com a minha cadela. Havia de ser bonito. Se eu levasse o meu gato e ela dissesse alguma coisa que não fosse dar-me de comer, eu sabia que isto era mentira. É o único interesse. Isto faz-me lembrar, agora não me lembro quem é o fulano, não me lembro agora quem foi o fulano que disse, a dada altura disse, quem aqui acredita em telecinese, levanta a minha mão. Exato. Ele vai lá ao cão e... Como é que... Mas o que já não é tão engraçado é as pessoas...
isto é claramente um aproveitamento. As pessoas percebem que isto as vítimas disto são as pessoas religiosas, Miguel. Porque isto é um aproveitamento desse tipo de raciocínio. Claro. Há qualquer coisa sobrenatural, seja o que for, e eu agora é só inventar, é só meter dentro desse espaço sobrenatural o que eu quiser. Se já há isto com pessoas, olha, vou fazer com animais. É diferente. É claramente isso, é um aproveitar desse tipo de raciocínio e agora pronto, agora vou explorar isto, esta vulnerabilidade das pessoas. Eu só não sei até que ponto, às vezes eu interrogo-me, até que ponto é que algumas destas pessoas não acreditam verdadeiramente naquilo que fazem. Sim. Eu acho que isto depois já começa a criar sistemas de autovalidação, não é? Das pessoas que quando, um dia destes dizem assim, como a minha cadela chama-se Spark, aqui, senta, olha para ali, volta, eu não sei o quê. Às vezes já me aconteceu eu estar a falar com ela e ela estar a responder a uma coisa que é aleatório, nós passamos a vida toda com eles. E depois uma pessoa começa a sentir, ela ouviu mesmo, mas a minha cadela está bem ensinada, diga-se de passagem, vem quando é preciso vir, mas tem as suas vontades, eu também deixo-a ter as suas vontades e tem a sua liberdade, que eu também acho que os cães também precisam ter um bocadinho de liberdade. Mas convém que quando esteja na rua e lhe apeteça ladrar para alguém, tenha uma voz da razão, que sou eu, a dizer assim, não, aqui, volta, não faças isso, não assustes as pessoas, não, pronto. E estas histórias às vezes têm muitas autovalidações. Eu acho que muitas vezes eu acho que sou o melhor dono de cão do mundo. Outras vezes acho que sou uma merda, não é? Porque não consegui que ela fizesse uma coisa simples. Isto é gente que às vezes começa a acreditar em si próprios neste campo, porque eu tenho amigos meus que têm esta história das mesinhas e dos óleos e dos florais e não sei o que é isso, e é gente inteligente, super inteligente, noutros campos da vida deles, ou em todos os outros campos da vida deles, são exatamente tão inteligentes quanto eu, exatamente tão capazes ou mais do que eu noutras merdas. E de repente neste aqui, torna-se difícil de compreender, porque é muito irracional, e qualquer pessoa que pense nisto mais ou menos começa a perceber que isto é muito irracional, mas passa, não é? Isto é tudo um mesmo raciocínio, desde as tuas meias da sorte, vamos dizer, as tuas meias da sorte, até às grandes religiões organizadas. Verdade. O islamismo. É tudo o mesmo raciocínio. É no verdade. fundo, isto é tudo raciocínio. E era muito mais bonito. Miguel, porque nós conseguimos comunicar com os... tu não consegues comunicar com a tua cadela. Tu não consegues. Sim. E ela até... e quantas vezes ela percebe tu estás triste ou tu estás contente? Sim. Os animais, claro, percebem. Para já tem que ter sistema nervoso, não é? Sim. Isso. Mas nós conseguimos, de uma forma natural, sem nenhum tipo de sobrenaturalidade, conseguimos comunicar com os animais. Agora tudo o resto... e é tão bonito nós conseguirmos só perceber esse lado natural das coisas e percebermos que isso existe e que isso é um facto. Do que estarmos a viver aqui nesta fantasia de uma forma completamente infantil. Isto é tão infantil. Essa é a parte menos engraçada disto. Agora, tudo o resto, eu adorava participar neste curso. E se alguém que nos esteja a ouvir participou nisto, entre em contacto connosco, comenta aí, porque nós queremos saber mais sobre isto. Enfim, vamos para coisas menos hilariantes. Eu não vou pôr o vídeo todo, porque acho que não é preciso, acho que um bocadinho é suficiente, mas vamos ver. 3 measures are recommended. Advise them first, leave them alone in bed, and hit them. Okay. And if this Vou doesn't só work, parar no instante, para quem não está a ouvir, ele diz, há 3 medidas que eles recomendam. Uma delas é deixá-las sozinhas, outra delas é admoestá-las e a terceira é bater-lhes. Sozinhas na cama. Sozinhas na cama, exatamente.
and it does not bring the desired effect, Isso não then the trouxer o third desejo measure, desejado. which is permitted, I want to make this point very clear that he is permitted, not obliged here or not encouraged, but he's permitted to hit É her. permitido bater nela. So how do we understand? You know, and subhanAllah, that's what a beautiful, the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. That He said not to take all the steps, at one time. Yeah. It is one after the other. Pronto. Isto depois segue, eu não vou pôr mais, isto segue com elas a justificarem depois como é que se bate, e batem com um pauzinho pequeno, e depois batem com lenço, Um lenço. e depois batem, tentam justificar primeiro esta de que o bater, chegando à conclusão de que o bater dos homens, que é permitido os homens baterem às mulheres que não lhes obedecerem, é figurativo. No final, elas no fundo são umas muçulmanas que acham que o bater é figurativo. Portanto, a questão figurativa, ficamos nós a saber, é uma questão que elas acham que é uma bênção do Deus dela, ser figurativo, poderem ser agredidas por homens. Sabemos nós, tanto nesta religião como noutras, porque já falámos aqui várias vezes da colocação da Igreja Católica ou dos cristãos da mulher numa posição subalterna ao do homem, que é o que está aqui a ser explicado, que elas não veem mal nenhum nisso, mas nós podemos ver mal nisso, não é? Epá, o bater aqui, Miguel, é que depois depois é aquela coisa um bocado primária de que a violência tem que ser física. Pois. Não tem que ser física. Claro. Estas três medidas que elas falam que o Deus delas recomenda aos maridos delas é para que eles as controlem. E essa é que é a verdadeira violência. Agora, se é batendo, se é deixando-as sozinhas na cama, seja de que forma for, essa é que é a verdadeira violência. Sim, É o motivo que está por trás do bater. E a posição, não é? E a posição também. Exato. Colocar as mulheres numa posição subalterna porque sim, porque Deus mandou. E é assim. E depois os homens vão castigar como querem e têm 3 opções. Isto realmente é a podridão da religião sobre as pessoas. Pá. E a lavagem cerebral, que é complicado. Nós assistimos várias vezes, já fizemos isso aqui, a mulheres a defenderem este tipo de posições. É o que elas estão a fazer. A bênção de Alá em relação aos castigos que os homens nos podem fazer. E depois são 2 mulheres a fazer isto. São 2 mulheres a fazer isto. Isto não é exclusivo da religião muçulmana, não é exclusivo de nenhuma cultura, porque nós aqui sabemos quais são os números da violência doméstica. Eu lembro-me de ser miúdo e aqui um vizinho dizer muitas vezes vinha a hora do almoço do trabalho para lhe bater, mas eduquei-a. A falar sobre a mulher dele, estás a ver? Não é uma coisa que seja exclusiva daquela religião. Mas é uma mentalidade que está inculcada nas próprias mulheres. E isso é que assusta ainda mais. Ou seja, é possível endoutrinar pessoas a pensar contra si próprias e contra a sua condição e contra o que elas são, ou o que as pessoas são. Enfim, vamos passar para o próximo, que é uma notícia que vem no Polígrafo. Portugal é um país cristão. Eu vou mostrar a notícia. Portugal é um país cristão. Há um site qualquer, não sei o que aconteceu, que diz o autor: qualquer um que não crê em Jesus Cristo e vive em Portugal é um traidor da pátria. A alegação encontra-se circulares sobre segunda-feira e tal. E depois eles dão a explicação e contam aqui o que é que o Estado não adota qualquer religião nem se pronuncia sobre as questões religiosas. 2. Nos atos oficiais e no protocolo do Estado está respeitado o princípio da não confessionalidade. 3. O Estado não pode programar a educação e cultura segundo quaisquer diretrizes religiosas. E 4. O ensino público não será confessional. Pronto, isto são algumas das coisas que nós temos na nossa Constituição a defender a liberdade religiosa, portanto a independência do Estado ou a separação do Estado da Igreja. Só que isto não é bem assim, não é, Gabriel?
Epá, claro que não, nós sabemos que não. Nós temos o nosso Presidente da República a ir beijar a mão a outro chefe de Estado, neste caso ao chefe de Estado do Vaticano. Pá, quando isso acontece, como é que nós podemos dizer que não somos um país cristão? Mas ele vai beijar a mão a mais algum líder religioso? O nosso Presidente da República beija a mão a mais algum líder religioso, sem ser um cristão? Epá, é claro que Portugal não é um país cristão, de facto. Agora, as pessoas que nos governam não sabem isso. Pois. O problema todo é esse. O problema todo é esse, Miguel. E mais, há questões aqui todas que têm envolvência com, seja o destaque, há pouco tempo nós formámos este podcast uma semana a seguir ao Estado português ter gasto milhões numa festa católica que se passou aqui, os maiores beneficiários, isto também é significativo, os maiores beneficiários das borlas fiscais que se dão neste país a instituições religiosas são exatamente a Igreja Católica, é o maior beneficiário disso, e todas as outras religiões que vêm a seguir, mas há realmente, se houvesse separação de Estado, o que eles estavam a vender devia ser o que eles estão a vender, tal como esta Eva Reiki, espero eu, que pague os impostos, não deve pagar, mas se pagar ainda bem para ela. Deveria. A Eva Reiki, que paga pelos florais impostos sobre isso, a Igreja Católica também devia pagar com o dinheiro que faz quando há doações, porque se me fizer uma doação a mim, todos os meses de não sei quantos milhares de euros, eu posso ter a certeza que eu vou pagar impostos sobre isso, mas a Igreja por alguma razão não paga. Claro, se tu receberes uma herança, tens que pagar um imposto sobre essa herança. Não? Pois, exatamente, impostos, mas a Igreja doações, ou seja o que for. Mas a Igreja não. A Igreja não precisa de pagar nada. Agora, porquê? Ninguém me sabe explicar porquê. Qual é o motivo? Ninguém é capaz de me explicar porquê. Esta Eva Reiki, existem na autoridade tributária, existem códigos da atividade económica dela, disso tudo, dessas charlatanices todas, e no entanto os códigos estão lá. Ela pode declarar essa atividade, pode pagar. Miguel, a gente sabe que são charlatanices, mas a pessoa tem essa atividade e paga impostos, e pode pagar impostos, e deve pagar impostos sobre isso. Estes fulanos não, estes são os charlatões mor, que estes não pagam nada pela charlatanice deles. Não pagam absolutamente nada pela charlatanice deles. Quem não paga pelas charlatanices deles também são os nossos amigos no podcast que existe neste país chamado E Deus Criou o Mundo, e eu vou passar a pôr agora algumas coisas, alguns certos, para nós percebermos também a influência que as religiões têm nas políticas públicas e ao que nós estamos aqui a falar. O segundo mandamento diz que eu não posso faltar à verdade. Isso é o cabo dos trabalhos na existência de uma pessoa. Se me diz que eu não posso cobiçar as coisas do próximo, isso é o cabo dos trabalhos para a vida da pessoa. E nós, em certa medida, o que fazemos na nossa vida é estar ou não abertos a ler essas exigências como interiores à própria existência. Quer dizer, não é que existe uma autoridade religiosa que me faça proibições. Sou eu que descubro que a vida tem regras próprias, interiores, prévias à humanidade. Não fomos nós que inventamos. Portanto, quem não sabe. Enfim. Prévias à humanidade. Como assim? Estes tipos fazem todas as semanas. Dizem o que lhes apetece, pá. Completamente. É uma coisa assim muito... agora apetece-me dizer isto. Prévias. Sim senhor. Sim senhor. E o outro também vai dizer sim senhor. É prévias, sim senhor. Miguel, o mandamento, qual foi o mandamento que ele disse? Não podes mentir. É o cabo dos trabalhos. Sabes qual é o trabalho que me dá esse mandamento? Ou outro qualquer? Zero. Não dá trabalho nenhum, não mentir. É uma Zero. coisa que não dá trabalho nenhum. Porque, como é óbvio, eu estou positivamente cagando para os mandamentos dele. Como é óbvio. Sim, e há mandamentos que são absolutamente
uma pessoa, não matarás. Sabes quantas vezes é que me deu jeito esse mandamento na minha vida? Pois. Sério, eu nunca me quis matar ninguém. Nunca me apeteceu. Nunca na vida. Porque, pá, quer matar aquele gajo. Pá, E nunca precisaste aconteceu. que isso estivesse escrito em lado nenhum. Nunca, não, pá, quer dizer, é lei, dá jeito, porque há gente que é maluca. Mas, porra, Claro. eu não precisei, eu nunca Claro. quis matar ninguém. E isto eu estou a falar do mais extremo. O não cobiçarás a mulher do próximo é um mandamento que existe, não é? E, pá, que a mim também nunca me deu jeito, por acaso nunca me deu jeito. Eu nunca cobicei a mulher de alguém. Pá, sempre cobicei mulheres que eu quis. E já cobicei mulheres. E só a história de tu estares a cobiçar e estás a entrar na cabeça de alguém é que nem sequer é. Olha, não vais fazer qualquer coisa não vais fazer sexo com a mulher do próximo. Não, não entres na tua cabeça e olhes para aquela mulher e dizes assim: Exatamente. pá, eu queria era que isto já é um crime, para eles, não é? Ó Miguel, mas e depois repara no machismo inerente a esse mandamento. Claro. É que o pecado não é cobiçar o marido da próxima. Não, isso é sempre. É cobiçar. Isto não tem importância. Isso a gente nem quer saber. Das mulheres a gente nem quer saber. Repara que o mandamento é só para os homens. Isso é tão significativo da origem desse tipo de mandamentos. Foi como nós vimos há bocado. É sempre a colocação da mulher sempre na base. Sempre na base. Mas isto é uma das coisas que Gabriel, nós falamos aqui. Eu acho que não há quase nenhum episódio que nós não falemos desta questão. Somos dois gajos a falar sobre isto. Mas no dia em que vier uma terceira pessoa e nós conseguimos enfiar aqui uma terceira pessoa, se for uma mulher, que fale com mais propriedade sobre isto do que nós. Com certeza. Mas é inacreditável pensarmos como é que todas as semanas nós falamos sobre isto. Há uma obsessão desta gente no controle da mulher. O controle do corpo da mulher, acima de tudo. O controle do corpo dela, para eles, para a sua utilização, e o controle da mulher como sua empregada. Pá, e isto aqui, pá, por mais que eu acho que novamente, nós às vezes tocamos um bocadinho nestas questões políticas e tentamos tocar menos, mas por mais que eu acho que haja lutas importantes a fazer no que diz respeito político, à luta de classes, e que existe um problema de classe inerente à questão do patriarcado, e que existe certamente, não há ponto mais não há o sniper mais apontado, nenhuma coisa mais preciso, que seja mais apontado do que a religião controlar uma mulher. Isto é a mais absoluta fundação de uma religião, e isto não é respondido facilmente sem ser em nós temos de identificar isto na nossa sociedade e atacarmos isto e conseguimos compreender que isto é uma coisa que está a acontecer, que afeta todas as mulheres de uma maneira que sejam elas religiosas ou não. É transversal à sociedade. E é transversal à sociedade porque esta gente tem esta obsessão e esta necessidade deste controle. Enfim. Miguel, e repara, quando nós dizemos que somos ateus, pá, nós estamos a negar ou estamos a afirmar que não acreditamos em nenhuma das propostas religiosas que existem pelo mundo fora. Que nos apresentaram até agora, claro. Exatamente. Todas as milhares de propostas religiosas que foram feitas até agora, que nós tenhamos conhecimento, nós não aceitamos aquelas afirmações porque não têm evidências nenhumas para sustentar. Mas isso é porque nós somos ateus por isso. Mas depois, nós aqui neste podcast focamos-nos muito no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, precisamente porque, além dessa proposta sobrenatural que nós não aceitamos, há essa tentativa e esse propósito de manipular metade da população contra a outra metade, ou metade da população que possa oprimir a outra metade. E essa proposta ainda é mais imoral do que a outra. Ainda mais imoral do que criar uma mentira é o propósito pelo qual se cria essa mentira.
E é por isso que nós nos focamos tanto nestas três religiões, porque elas são, são obcecadas nesta coisa de os homens controlarem as mulheres. É verdade. Epá, as três são obcecadas nisso. Completamente obcecado. E isso é completamente imoral. Tens aqui neste programa maternidade de substituição, aborto, ideologia de género. Então o que é que vamos fazer? Vamos pôr 3 homens a falar sobre isto. Claro. Mas porquê é que 3 homens vão falar sobre maternidade de substituição? Mas eles alguma vez vão servir de barriga de aluguer a alguém? Alguma vez eles vão servir de barriga de aluguer a alguém? Alguma vez eles vão ter que fazer um aborto? Epá, então porquê é que eles estão ali a falar sobre isto? Espera, são médicos, são biólogos, são pessoas... Não, são 3 ignorantes nestes campos. Podem saber muito lá das coisas deles, mas destes campos são 3 ignorantes que nem sequer têm absolutamente nada a ver com isto. A não ser, espera aí, mas a minha religião quer mandar nestas gajas todas. Pois. É a única coisa porque eles estão ali a falar. Isso mesmo, e vamos continuar a ver provas disso nesta próxima, que é controlar o corpo das pessoas. Esta matéria para o judaísmo, nomeadamente no que diz respeito à teoria de género e mudança de sexo. Bem, no judaísmo tradicional, judaísmo ortodoxo, é proibido. Há uma proibição. Aliás, na Torá é mencionado a proibição de um homem não se podia vestir de mulher e de uma mulher não se podia vestir de homem. Ou seja... Nem sequer podiam ir ao Carnaval de Torres Vedras, portanto. Pronto, ou seja... No Rio de Janeiro, muito menos. Enfim, portanto, aqui estamos a ver mais uma intervenção absolutamente... por acaso aqui eu queria só falar as tuas indignações com este tipo de... Só falar de uma questão, eles deixam claro aqui que na parte que lhes toca de que eles estão a falar, eles falam para dentro, eles falam para a comunidade deles, não é? O problema que têm eles falarem para a comunidade deles num programa da Antena 1, que é uma rádio pública, em que eles todas as semanas tecem este tipo de ignorância, este tipo de opiniões, o que é que se podem vestir ou o que é que não se podem vestir, podem ser homens ou mulheres, para falar, repara, é que um judeu dizer assim, olha, aqui se quer ser judeu, não pode, um gajo que eu considero homem não pode vestir de mulher, um gajo que eu considero mulher não se pode vestir de homem. E transexualidade não pode existir, saiam fora. A única coisa que eu tenho de dizer para esse transexual, ou para esse homem que quer vestir de mulher, ou para essa mulher que quer vestir de homem, é dizer assim, olha, não seja judeu, vai para outra opção. O problema aqui é que isto é na Antena 1, num programa público, em que eles estão a confundir transexualidade com um homem vestir-se de mulher e com uma mulher vestir-se de homem, que é uma absoluta ignorância, não é? Começa logo aí, não é? Sim, e depois é a questão do vestir-se de mulher. O que é vestir-se de mulher? Isso é o quê? Vestir uma saia é vestir-se de mulher? Eu tenho escoceses. É que o problema da Torá dele é que toda a Torá dele, não sei quantas páginas tem, toda a Torá dele está num bocadinho, num círculozinho ali do Médio Oriente, que é o único sítio que quem escreveu a Torá conhece. É a única coisa que quem escreveu a Torá conhece, é aquele círculozinho ali no Médio Oriente. Claro. Que eles depois não conhecem mais nada do resto do mundo. Claro. Não conhecem como é que se vestem todas as outras culturas do mundo, em que não há diferença entre o homem e a mulher, por exemplo, em que um homem veste umas saias, e qual é o problema? Claro. E em que é que isso dá alguma... Mas qual é o problema disso? É que isso é tão pequenino que é absolutamente incrível como é que no século XXI estas pessoas com esta mentalidade tão pequenina têm este tempo de antena todo. É absolutamente incrível. Impressionante. Não sabem a diferença
sei lá, eu nem sei o que é que eles querem dizer com teoria do género. Assim, teoria do género. Ainda por A cima partir daí isso é logo estúpido. é logo, começa logo. É a teoria do género. Pois. Mas depois da teoria do género falam de um homem vestir-se de mulher. Então, pô, eu faço teatro e já me vesti de mulher uma série de vezes. Não podes! E tempos houve no teatro grego em que os homens vestiam-se de mulher também, porque as mulheres não podiam fazer teatro sequer. Pois. Enfim, vamos ver aqui a próxima. Como é que eu ia dizer isto? A próxima. Próximo certo. Sim, eu queria dizer o próximo pedaço de conhecimento. Mas nós somos realmente essa unidade. E, portanto, o corpo é uma vocação, é um chamamento. Portanto, nós, assim como fomos chamados à existência, não fomos só a existir sem mais como mera possibilidade. Nós já fomos conformados com certas configurações de origem. Portanto, é a época em que nascemos. Nós não podemos escolher nascer noutra época da história, noutra época da geografia. Não podemos também escolher. Nós não podemos escolher o corpo que temos. Não alteras Mas podemos mudá-lo. Não podemos. Não, os genes não podes não se alterar, podem não mudar. consegues alterar. É um dom. E isso, nessa parte, sim, gostemos de ter um contributo da ciência, porque hoje se dizer, mas isso Por muitas cirurgias que faças, a por pergunta muitas é alterações que faças. saber se mesmo. Pronto, e mais uma vez, estes tipos têm lugar numa rádio pública onde não há contraditório absolutamente nenhum, onde nós já mandámos, tu já mandaste, eu também, a mim não me responderam, mas a ti responderam, sem contraditório absolutamente nenhum, sem possibilidade de contraditório, e em que eles dizem estes disparates à vontade, como se isto fosse algo que é de conhecimento comum. É. A mim já me responderam, Miguel, disseram muito claramente, com todas as letras, nós dizemos o que quisermos, com o vosso dinheiro. Ponto final, parágrafo. Isto é um programa de autor, o autor pode escolher quem é que vai lá falar, o que é que vai dizer, etc, etc. Com o vosso dinheiro, com o dinheiro público. Portanto, essa foi a resposta que me foi dada. Ponto final, parágrafo. Portanto, não sei para que é que existe um provedor, porque realmente não... Para quê? Então, se eles podem dizer o que quiserem, fazer o que quiserem. Só responder a este senhor que, se eu estivesse lá à frente dele, dizia-lhe, olha, a maior prova de que pode realmente escolher a época em que nasceu está aqui à minha frente. É o senhor que nasceu no século XX, mas vive na Idade Média. Essa é a maior prova de que o senhor pode escolher a época em que nasce. Muito bom. Bom, para continuar, só para dar uma pequena, porque eu não vou fazer a explicação, porque até nem sou capaz, mas já ouvi e esta história dos genes é uma balela, não está bem explicado, não está bem explicado por parte deles. Há quem consiga explicar isto muito bem, há quem consiga demonstrar que a questão genética tem sim explicações também com alterações nos gamitos das pessoas. Bem, eu não sei explicar estas coisas, mas há uma explicação que já ouvi várias vezes. Um dia destes hei de aprender para poder explicar, não vai ser hoje, mas toda esta questão que envolve genética e envolve os cromossomas não é tão simples quanto parece. Não. E como às vezes as pessoas, como estes tipos são ignorantes, as pessoas ignorantes tentam as explicações mais simples para problemas complexos. E isto é um problema complexo, que tem uma explicação complexa e que envolve mais coisas do que só os teus genes não mudam. Que é absurdo e prejudica a gente que quer realmente e que tem a vontade de alteração de sexo porque tem razões para isso, e esta gente destrói uma luta complexa e uma luta importante com uma frase ignorante e simplicista. Era só isto que eu queria dizer sobre isto. Miguel, se tu percebes um bocadinho de biologia, bocadinho. Podes não perceber muito, mas percebes um bocadinho. E se perceberes um bocadinho de biologia, vais dizer que o sexo biológico é causado pelos cromossomas. Pronto. O sexo biológico são os cromossomas. XX é do sexo feminino, XY é do sexo masculino.
Pronto. Isto tu podes dizer que é o sexo cromossómico. Mas o sexo biológico não é bem isso. Porque há um gene, por exemplo, no cromossoma Y, e esse gene é que é o gene importante para o sexo. Não é o cromossoma que é importante, é o gene, que se chama Sex Determining Region Y. Estás a ver? E é esse gene que, durante o desenvolvimento embrionário, essa proteína, porque os genes, o que é que são os genes? Os genes são instruções para as tuas células fabricarem uma proteína. Ok. E é essa proteína que ativa todos os genes associados ao sexo masculino. E por isso é que tu, se fores XY, és do sexo masculino. Portanto, tu tens o gene SRY, não é? Sex Determining Region Y, e que esse gene ativa os teus genes masculinos. Mas agora eu vou-te dizer, é que se esse gene passar para o cromossoma X, o que é que acontece? É que isso acontece. Então tu agora tens um cromossoma X, mas com um SRY. E um cromossoma Y masculino que não ativa os genes masculinos. Então o que é que isto significa? Um Y sem o SRY significa que tu fisicamente és uma mulher. Mas cromossomicamente és um homem. És XY. Pois. Estás a ver? Pois. Geneticamente és uma fêmea. Porque não tens o SRY no cromossoma X. Pois. Agora, um X com o SRY significa que és fisicamente masculino. Mas és cromossomicamente feminino. Porque tens Pois. XX. Mas é geneticamente masculino. Porque tens o SRY no X. Portanto, não é bem uma coisa simples. Não. Agora, depois estes genes ativam hormonas. Não é? A testosterona, todas as hormonas, não interessa, todas as hormonas. Agora... E mesmo na ativação das hormonas também há momentos em que há bloqueios e coisas que podem acontecer. Exatamente. Há várias situações. As células não recebem essas hormonas todas da mesma forma. Claro. Então, tu podes ser hormonalmente masculino porque produzes níveis de hormonas masculinas, de testosterona normais, mas há uma percentagem de fêmeas que também têm esse nível de hormonas masculinas. Claro. Igual. E vice-versa. E as hormonas femininas e homens a produzir essas hormonas femininas. E aliás, também vamos mudando, não é? Porque eu já produzi mais testosterona do que produzo hoje em dia. Não é? Exatamente. Cada vez mais que vou começando a produzir mais estrogênio. E são coisas que vão alterando. Só que, a verdade é que, obrigado pela explicação, e eu gosto sempre de ouvir e um dia... Não, Miguel, só para acabar, é que depois, isto pode levar ao quê? Tu podes não produzir hormonas suficientes para o teu sexo genético. Então tu podes ser geneticamente masculino ou feminino, cromossomicamente masculino ou feminino, hormonalmente não binário, fisicamente não binário. Claro. Portanto, tudo isto... Agora, Miguel, agora é assim. Tudo isto é muito complicado. A biologia é muito complicada. Mas sabes o que é que não é complicado? A educação e o respeito. Isto não é complicado. Tu só tens que perguntar à pessoa o que é que ela é. É isso. Pronto. E respeitares o que a pessoa te disser. Respeitar o que ela quer ser. Isto não é complicado. Isto é muito simples. Repara que esta minha explicação já não levou tempo nenhum. Claro. Miguel, és um homem. Eu trato-te como um homem. Eu sou. Pronto. Eu não preciso de mais nada. Sim, mas esta história de porque eles estão a falar um bocadinho mais que é eles poderem ou não trocar de sexo. Não podes, se fores religioso não podes. Tudo bem, então muda de religião ou sai dessa religião e transforma-te no que quiser. Miguel, mas há um peso. Sexo, a gente não sabe o que é.
Pois, não, trocar Se de calhar sexo- não está a trocar de sexo, não Exato. está a assumir o sexo dele Certo, tens ou razão. dela. Tens razão, está a assumir o sexo, tens razão, é muito mais Não preciso, sei. ainda bem que estás aqui para me ajudar, mas é muito mais preciso isso. Mas o que eu estou a dizer é, qualquer deste tipo de envolvimento que exista, pá, era bom que as religiões tirassem tudo o cu do envolvimento deles ali, meu. Pá, tirem, pá, saiam. Deixem as pessoas em paz, meu. Deixem as pessoas serem felizes, deixem as pessoas serem aquelas que elas querem ser, meu. Porque isto é um bocadinho. É pá, estude-se. É pá, sim. Ele assim, aqui é que eu apelo à ciência, no sentido em que o gajo queria dizer, porque a ciência diz que o homem é homem, a mulher é a mulher. A ciência não diz isso, é uma ignorância. Não, E a ciência não diz isso. E a ciência está, está neste momento, porque pode mudar e nós aceitaremos quando mudar, está neste momento aceito pelas Nações Unidas e aquilo que nos rege mundialmente como aceito pela saúde, que a transexualidade existe a necessidade de haver alterações do sexo das pessoas, porque isso não é uma doença. Não há na transexualidade uma doença, não há não é um problema, isto tem uma solução. As pessoas que se identificam, epá, este não é o meu corpo, podem ser operadas para ter o corpo onde se sentem melhor. Isto não é um problema. Só é um problema para esta gente porque gosta de controlar o corpo das outras pessoas. Epá, eu ainda queria ouvir uma religião a dizer assim aos seus fiéis: olha, estes mandamentos são só para nós. Pois, Quem está lá fora não está obrigado a estes mandamentos. Isto que eu estou a dizer só vale para vocês. Mais ninguém tem que seguir isto. É que ainda não vi nenhuma a dizer isto, Miguel. É que o problema deles é sempre, não. Nós queremos que os outros também têm que ser assim. Sim, porque esta questão Toda da a gente eutanásia, tem que ser assim. quando eles falam de eutanásia, eles estão a querer muito votar a eutanásia agora, neste momento. É uma questão de... Pá, se eu quiser... se eu quiser estar doente e quiser eutanasiar-me, no fundo, o que é que esta gente tem a ver com isto? Nada, pá. Calem-se com isso, pá. Não Nada. querem fazer? Não façam, pá. Digam aos Nada. padres para dizerem aos seus fiéis, pá, não façam. Está tudo certo, pá. Podem fazer lá à vontade, quer lá saber. É um perfeito disparate. Esta coisa dos referendos, por exemplo. Eu sempre fui contra o referendo do aborto. É referendar direitos. É referendar direitos. Mas porquê que alguém é que tem que dizer a outra pessoa como é que há de lidar com o seu corpo? Pá, não, ninguém. Mas a eutanásia é uma lei que só afeta única e exclusivamente a pessoa que escolhe a eutanásia. Não afeta mais ninguém. É que mais ninguém é afetado. Porquê é que se há de discutir se a pessoa tem ou não direitos sobre o seu corpo? Só por um motivo. É o que estes fulanos dizem. É que as pessoas não são donas do seu corpo. Quem é dona do corpo deles é o amigo imaginário deles. Epá, e quando entramos neste argumento, Miguel, a discussão acaba. Tu não podes discutir isto com alguém. Não dá. O meu amigo imaginário é que manda no teu corpo. Epá, e agora o que é que eu te posso dizer a isso? Uma coisa dessas. O que é que eu te posso dizer a isso? Não. Aqui já não há discussão possível. Não há. Então vamos eu acho que esta aqui, se eu achar que nós não... que é demais, eu passo à frente logo, mas vou ver. Quando é inútil, ela é digna e nós não podemos tocar nela. Não é que as pessoas não possam morrer, porque o mandamento da lei de Deus não é não morrerás, porque, aliás, todos morrem. Sabemos que isso é um dado da realidade. O mandamento é não matarás. E embora, portanto, como digo, a vida pode ser e será certamente muito complicada para uma mulher que tem uma gravidez não desejada, nós temos que pensar que a resolução desse problema não pode ser feita à custa de outra pessoa. Vale tanto Este É aqui, documento... não custa à frente de outra pessoa. Sim, de outra pessoa é viva à custa da mulher. Porque duas uma, ou ele, epá, eu dou de barato que é uma criança que está ali na barriga da mulher. Eu dou de barato. Eu digo assim, é uma criança que está ali, não quer saber. Porque o que nós estamos a falar é entre duas entidades. Uma mulher que pode decidir sobre o seu próprio corpo ou uma criança. E ele diz assim, porque não pode custar a esta criança. Então, mas vai custar a esta. Mas não vai custar a esta. Então vai custar a esta, pá.
A única coisa que existe aqui é a mulher tem de decidir sobre o seu próprio corpo. Ponto final. Não há mais hipótese. Não tem hipótese. Isto aqui não dá. Ou se decide ou se não se decide. Se há um que custa um, custa o outro. Pá. Não dá hipótese. Miguel, uma criança está dentro do corpo de uma mulher. Segundo eles, essa criança tem direitos sobre o corpo da mulher. Pois. Tem direitos sobre o corpo dela. Isto é, segundo eles, ela é obrigada a dar-lhe o sangue, a dar-lhe os nutrientes, a dar-lhe o oxigênio, a livrar-se das toxinas, a livrar-se de todos os resíduos do corpo dele. Portanto, ela é obrigada a isso. A criança tem direitos sobre o corpo da mulher. Assim que a criança nasce, imaginando que a criança precisa de um rim, não há ninguém no mundo que seja obrigado a dar-lhe o rim. A partir deste momento, a criança perde os direitos todos. Claro. Todos os direitos que ela tinha dentro da barriga da mulher, perdeu-os todos assim que nasce. Assim que nasce, porquê? Porque nesta situação, isto já obrigava homens e mulheres. Epá, isso já não interessa. Exatamente. Isto só interessa enquanto obrigar só mulheres. Claro. Agora, quando passa a obrigar homens e mulheres, não, isso já não. Porque ninguém é obrigado, nós já aqui falámos sobre isso, ninguém é obrigado a dar um rim a outra pessoa. Ninguém no mundo, isso não cabia na cabeça de ninguém. Isso só cabe na cabeça destes fulanos quando estamos apenas a obrigar mulheres. Aí sim, aí já somos a favor da vida. Mas a favor de qual vida? Da criança, da mulher não, isso não queremos saber. Não queremos saber. Isso não queremos saber. Claro que também já falámos aqui que se fossem os homens a engravidar, havia abortos, clínicas de aborto como há... Não tenhas dúvida. ATMs, não é? Não tenhas dúvidas nenhumas. Isso não era discussão. Isto nem sequer era discussão. Enfim. Vamos passar aqui no próximo, que é para exemplificar e para mostrar como estas posições desta gente não são razoáveis. E para deixar muito claro que isto não é razoável. Vamos ouvir. Preservação da vida. Isto não pode ser feito naturalmente. Uma pessoa, há uma gravidez indesejada ou há uma violação, que são naturalmente situações muito difíceis de ultrapassar. Mas esta resolução, como disse o Pedro, não pode ser feita à custa de outra pessoa, e o Islão preserva a vida deste bebê até ao último minuto. Eu não vou passar mais, é só para quem nos estiver a ouvir que perceba que o que esta pessoa acabou de dizer foi: se uma mulher for violada, tanto o cristão como o tipo do Islão, o judeu tinha uma ideia diferente, mas tanto o católico como o tipo do Islão, se uma mulher for violada e engravidar, tem de levar a criança até ao fim. E isto é o facto realmente deles de se observar, não é? Nós podemos observar que estes tipos não são razoáveis. Nem sequer há nem sequer há uma observação do razoável. Opa, deixa-me lá ser um bocadinho. Se forem violadas, ok. Não, mas não, nem isso. Houve aqui há tempos uma notícia, acho que foi na América do Sul, que era uma criança que tinha sido violada por um fulano. Tinha engravidado. E então houve uma grande comoção, não me lembro onde era, nem me lembro quando. Pronto, estou a contar uma história. Houve uma grande comoção na comunidade religiosa porque a criança não podia abortar. Não tinha o direito de abortar, tinha que ter o filho até ao fim. E se abortasse, a criança ia para o inferno. Mas o violador, quem lhe fez mal, se arrependesse, ia para o céu. Repara na imoralidade destas ideias destes fulanos. A criança violada, se não quisesse ter o bebê, ia para o inferno. Mas o violador, se arrependesse, iria para o céu. É esta a moral que estes fulanos pregam. É isso. É esta a moral que eles defendem. É isso. Enfim, vamos passar para o nosso vídeo da semana. O nosso último videozinho.
problema básico da raça humana. Ela está desligada de Deus. É preciso haver uma religação, e é isso que a palavra religião significa. Religar. Religar. Toda religião tem como alvo apresentar um sistema que religa a pessoa a Deus. Já parte desse pressuposto. Religião é uma coisa universal. Você vai no Polo Norte, Polo Sul... Não, e povos totalmente isolados vão criar algum Eles tipo... têm uma... Isso é muito louco. Mas de onde vem isso? Por que essa necessidade? É uma lacuna que a gente tem dentro da gente, exatamente, que tem que ser preenchida por algum tipo de ligação. É uma saudade do tempo no paraíso. Nossa, daquela bonito. época. Pois faz muito sentido isso. Faz. Porque sacrifício, tudo. Desde dos povos pré-históricos. Esse é o Desde os povos pré-históricos, diz esta gente com muita autoridade. Desde os povos pré-históricos. Aquela malta das cabras que faziam os desenhos também tinha Precisamente. E ignorando, de facto, povos que não têm a religião. Claro, que existem também. Não sabem o que isso é. Claro. Não sabem o que isso é. Mas eles, há uma gigante maioria que faz isto, e é verdade que faz isto. E há uma necessidade, se calhar, sociológica que é interessante de compreender porquê e porque é que se faz isto. E agora tem muito mais a ver com o controle que nós falamos do que propriamente as saudades do Miguel, paraíso. Pá. Eu já te disse isto porque nós somos uma espécie que vivemos sobrevivendo porque dormimos no ramo mais alto do que os outros. Claro. Nós só sobrevivemos, nós somos os descendentes do macaco que dormia no ramo mais alto que o outro. E do gajo mais assustadiço. O gajo mais tipo... Ora, o gajo que conseguia controlar os outros macacos e poder estar acima deles, sobrevivia. Os outros morriam. Os outros que não queriam saber disso, morriam. Eram apanhados. Portanto, é claro que nós somos os descendentes dos fulanos que quiseram controlar os outros. E nós continuamos a fazê-los. Isto é, alguns de nós acho que já saímos da pré-história. Não somos muitos, mas já saímos da pré-história. Estes continuam. Já agora, religião não significa religar. Vem do latim que diz reler. É reler. Isto é, não queiras saber mais nada a não ser aquilo que está escrito neste nosso livrinho. E relê. Lê e relê este nosso livrinho, que é só para isso que isto serve. Portanto, só para o senhor também ficar... O religar nem sequer faz sentido nenhum. Então, mas se isto é tão universal, então porquê é que estamos desligados? Então estamos ligados, nunca tivemos desligados. Eles dizem as duas coisas e eles dizem uma coisa e o seu contrário e pronto. Claro, e claro. Segue. Enfim, acabámos por hoje. Grande abraço, Gabriel. Até para a semana. Eu tinha muito mais para dizer, mas não digo que tu estás com pressa. Da outra vez foi claro, desta não. Abraço enorme. Até para a semana. Abraço, Miguel.